Olá. Sabe quando a gente está lendo alguma coisa e um nome, assim, um detalhe começa a aparecer várias vezes? Hoje a gente vai fundo nisso com o nome Jéter. Ele aparece bastante no Antigo Testamento e aí bate aquela curiosidade. Quem foram essas pessoas, afinal? As fontes que a gente consultou hoje vão guiar a gente nessa investigação. Exatamente. A nossa análise de hoje, ela se baseia em fontes que mapearam essas diferentes figuras chamadas Jéter, principalmente ali no período dos juízes e no comecinho da monarquia israelita, sabe? A ideia é tentar desembolar essas histórias e entender qual a importância ou talvez a falta de importância de cada um deles. Ótimo, então a missão está clara. Vamos decifrar os Jéteres da Bíblia. E a gente começa pelo que talvez seja o mais conhecido. Ou infame, né? Depende do ponto de vista. O filho do juiz Gideão. Isso. Depois a gente investiga um outro Jéter, que era estrangeiro, ismaelita, pai de uma figura bem importante num drama político ali. E claro, vamos passar rapidinho por outros Jéteres que aparecem mais em genealogias. E no fim, a gente vê o que significa esse nome. Vamos lá? Hora de mergulhar nisso. Perfeito. Então, começando com Jéter, filho de Gideão. Ele é apresentado como o primogênito, né? O filho mais velho do famoso juiz Gideão. E dentro da narrativa bíblica, ele provavelmente é o Jéter de maior destaque, ainda que, bem, por motivos um tanto complicados. Gideão, a gente está falando daquele líder militar que surgiu meio do nada, né? Famoso por libertar Israel dos midianitas com só 300 homens. Uma campanha cheia de intervenção divina, táticas meio inesperadas. Certo, as fontes que a gente tem, baseadas lá em Juízes, capítulos 8 e 9, mostram o Gideão derrotando líderes midianitas importantes como Oreb, Zeeb e depois Zeba e Zalmuna. Isso mesmo. E o Jéter, o filho dele, ele participou dessas campanhas. Estava lá. Sim, Jéter participou das batalhas junto com o pai. Algumas interpretações das fontes até o veem como um jovem guerreiro, talvez valente e habilidoso, aprendendo ali na prática, né? Bom pai herói. Ele estava lá sim, no meio da ação, vendo as vitórias do Gideão. Isso já prepara o terreno para um momento que parece que definiu a imagem do Jéter, né? Depois que Gideão captura os reis midianitas Zeba e Zalmuna, ele, talvez para consolidar a vitória ou seguir algum costume da época, não sei, ele ordena para o próprio filho, Jéter, para executar os reis. Uma ordem bem direta e brutal. Exato. E é aí que a história do Jéter dá uma virada inesperada e, para muitos, um pouco decepcionante. O texto bíblico diz que ele hesita. Ele se recusa a cumprir a ordem do pai. A razão que a fonte dá é que ele temeu por quanto ainda era moço. Talvez uma covardia de jovem ou um receio mesmo diante daquele ato, né, tirar a vida de reis mesmo inimigos. Essa recusa é interessante. Poderia ser só medo, como o texto sugere, ou será que tinha algo mais? Uma aversão à brutalidade daquilo. As fontes não exploram muito isso, né? Mas a imagem fica. O filho do grande guerreiro hesitando no momento chave de demonstração de força. E o Gideão, como ele reage? Então, o Gideão não insiste com o filho. Vendo a recusa do Jéter, ele mesmo pega a responsabilidade e executa Zeba e Zalmuna. E esse ato encerra a campanha contra os medianitas e, segundo o relato, traz 40 anos de paz para Israel. Mas fica aquele contraste, né? A decisão firme do pai e a hesitação do filho mais velho. Aquela ilustração antiga de 1728, que mostra os reis medianitas mortos, quase parece um comentário visual sobre o fim sangrento dessa guerra e indiretamente sobre o papel do Jéter ali. E o nome Jéter, que, segundo as fontes que a gente viu, significa abundância, excelência. Que ironia, né? A história pessoal dele parece ir na contramão disso, principalmente pensando no que aconteceu depois. Exatamente. A ironia é forte. A tal abundância do nome não se refletiu numa vida longa ou vitoriosa para ele. Depois que Gideão morreu, a estabilidade política que ele tinha conseguido se desfez bem rápido. Um dos meio-irmãos do Jéter, o Abimeleque, filho de Gideão com uma concubina lá de Siquém, se mostrou extremamente ambicioso. Abimeleque. Ah, lembro dele.
Não foi ele que armou um dos golpes mais sangrentos ali do período dos juízes? Ele mesmo. Para consolidar o poder e eliminar qualquer rival, Abimeleque foi até Ofra, a casa do pai dele, e com a ajuda de uns homens contratados, matou brutalmente os 70 irmãos dele, os filhos de Gideão, em cima de uma pedra só. E Jéter, o primogênito, estava no meio deles. Foi assassinado também. Que coisa horrível. 70 irmãos mortos só para garantir o poder. Um fim trágico e muito violento para o filho que um dia hesitou em matar a mando do pai. A história dele é um lembrete bem sombrio das intrigas de família e da instabilidade daquela época. Que trajetória, hein? Do campo de batalha para vítima de um massacre familiar. Isso já leva a gente para outro Jeter, de um contexto bem diferente, né? Sim, de fato. Mudamos agora para Jeter, o pai de Amasa. E a característica que mais salta aos olhos sobre ele, que as fontes destacam, é a origem. Ele era ismaelita, não israelita. Ismaelita? Isso já chama atenção logo de cara. As fontes falam bastante de uma história longa de tensões, às vezes até de conflito, entre israelitas e ismaelitas, né? Descendentes de Isaque e Ismael. Como é que um ismaelita não só vivia em Israel, mas se tornou alguém importante o bastante para ser registrado assim? As fontes sugerem que a presença de estrangeiros em Israel, especialmente ali nos reinados de Davi e Salomão, que foi um período de mais prosperidade, de poder regional, não era algo tão incomum assim. Existiam várias razões possíveis para essa migração. E quais seriam essas razões? O que poderia ter trazido esse Jeter, o ismaelita, para Israel? A gente pode pensar em alguns fatores mais gerais, né, baseado no contexto que as fontes descrevem. Primeiro, o comércio. Canaã sempre foi um ponto de encontro de rotas comerciais. A estabilidade e a prosperidade sob Davi e Salomão podiam atrair mercadores, trabalhadores das regiões vizinhas, incluindo áreas onde viviam descendentes de Ismael. Faz sentido. Segundo, oportunidades econômicas. A força de Israel podia significar uma vida melhor, mais trabalho. Terceiro, a política. Israel era a potência da região na época. Então, se aliar a ela ou buscar refúgio ali podia ser estratégico para indivíduos ou grupos menores. E por fim, tem um ponto interessante que as fontes mencionam. A própria lei mosaica, que orientava os israelitas a tratar bem os estrangeiros que moravam lá, os ger. Isso podia ter criado um ambiente até que seguro e acolhedor. Entendi. A gente não sabe o motivo específico do Jeter, mas o fato é que ele estava lá. E não como um simples imigrante, né? Ele se conectou direto com a elite do poder. Exatamente. O ponto-chave é o casamento dele. Ele se casou com Abigail, que era irmã do próprio rei Davi. Esse laço de família colocou ele direto dentro da família real. Uma posição de muito prestígio, de potencial influência. É bem razoável pensar, como as fontes sugerem, que esse parentesco deu a ele algum status social, talvez até político ou militar. Embora os detalhes da vida ou da carreira dele não sejam contados. Casar com a irmã do rei, uau! Isso certamente colocaria ele numa posição única, ainda mais sendo estrangeiro. Mas é curioso, né? Apesar dessa conexão com a realeza, ele é lembrado mais por ser pai de alguém do que pelos próprios feitos. Sim, ele é quase que uma nota de rodapé para introduzir o filho, Amasa. E a história do Amasa, de novo, está super ligada às lutas pelo poder, às tragédias familiares que marcaram o reinado de Davi. Amasa. Me vem à memória a rebelião do Absalão, né? O filho querido, mas rebelde de Davi. O Amasa teve um papel importante nisso, não teve? Um papel centralíssimo. Amasa se tornou comandante do exército do Absalão quando ele se revoltou contra o pai Davi. Ele liderou as tropas rebeldes na tentativa de derrubar o rei. A rebelião foi muito séria, obrigou Davi a fugir de Jerusalém, foi uma humilhação. Amasa estava no comando das forças que quase acabaram com o reinado de Davi. Uma posição de traição máxima, né? Do ponto de vista do Davi. Mas o Absalão foi derrotado, foi morto, e o Amasa, o general do exército perdedor. O destino desse pessoal não costuma ser bom? E aí vem uma das reviravoltas mais surpreendentes e politicamente complexas do reinado de Davi. Em vez de executar o Amasa por traição, Davi o perdoou.
E mais que isso, Davi ofereceu ao Amasa o comando do seu próprio exército real, substituindo Joabe, que era seu general leal, mas muitas vezes problemático, violento até demais. Perdoar o comandante inimigo e ainda promover ele a chefe do próprio exército? Isso é radical. Quais seriam as motivações do Davi para isso, segundo as fontes? Pura bondade ou um cálculo político para tentar unir o reino de novo, talvez controlar o próprio Joabe? As fontes não dizem claramente a motivação do Davi, o que abre margem para interpretação, né? Podia ser um gesto de reconciliação nacional, tentando curar as feridas da guerra civil ao trazer um líder popular do lado rebelde para perto. Podia ser pragmatismo político, reconhecendo a habilidade militar do Amassá, ou usando ele para equilibrar o poder do Joabe, que Davi nem sempre conseguia controlar, ou talvez uma mistura disso tudo. Fato é que foi uma decisão bem ousada. Mas essa nomeação não durou muito tempo, né? O Joabe não era do tipo que aceitaria ser deixado de lado assim tão fácil. De jeito nenhum. Joabe era a personificação da lealdade bruta e da realpolitik, né? Sem rodeios, sentindo-se desprestigiado, talvez vendo Amasa como ameaça, ou simplesmente achando ele não confiável, Joabe não pensou duas vezes. Ele encontrou Amasa, fingiu uma saudação amigável, aquele beijo na barba, que era um sinal de respeito, e nesse momento de vulnerabilidade, ele cravou uma espada no Amasa, matando ele ali na hora. Aquela xilogravura de 1695 que mostra essa cena captura bem a traição, a violência súbita do ato. Outro fim brutal. A vida do Amasa, cheia de alianças instáveis, de ambição, termina numa traição, num assassinato. E o pai dele, o Jéter, ismaelita, o que as fontes dizem sobre o fim dele? O destino do Jéter, o pai, é um silêncio nas fontes. Não tem registro de como ou quando ele morreu. No entanto, a análise das fontes levanta aquela possibilidade meio pungente, né? De que ele tenha vivido bastante para ver o filho que ele criou, Amasa, primeiro trair o rei Davi, que era cunhado dele, e depois ser ele mesmo traído e morto pelo Joabe. Uma vida que atravessou barreiras culturais, chegou perto do poder, mas que pode ter terminado vendo a queda trágica do filho. A história pessoal dele fica nas sombras. É muita coisa para processar. E só para não ter confusão, é bom lembrar como as fontes fazem que tinham duas Abigaios importantes na vida de Davi. A irmã dele, esposa do Jéter, e uma das esposas do próprio Davi, a viúva do Nabal. É um detalhe importante para não se perder nessas genealogias complicadas. Sem dúvida. Essas distinções são essenciais para entender as relações de família e as relações políticas da época, que eram totalmente interligadas. Bom, a gente já explorou dois Jéteres com histórias bem densas, dramáticas. Mas o nome aparece mais vezes, só que de forma mais discreta, certo? Correto. As fontes bíblicas, principalmente os livros de crônicas que focam muito em genealogia, mencionam outros homens chamados Jéter. Essas menções são, em geral, bem breves, servem mais para estabelecer linhagens, pertencimento tribal, sem muita história associada. E quem são esses outros Jéteres? Olha, tem um Jéter listado na genealogia da tribo de Asser. Em algumas passagens, ele até é chamado por um nome alternativo, Itra. De acordo com 1 Crônicas 7, ali pelos versículos 36 e 37, ele era filho de Zofa ou Zofar e pai de 3 homens, Jefoné, Pispa e Ara. E o versículo seguinte, o 38, descreve esses filhos como cabeças das casas paternas, homens escolhidos, valentes e chefes dos príncipes. Isso indica que a descendência desse Jéter foi importante dentro da tribo de Asser. Então. Embora os filhos tenham sido importantes na tribo deles, o próprio Jéter, ou Itra, parece ter sido mais um elo na corrente genealógica, sem grandes feitos registrados no nome dele na história geral de Israel. Essa parece ser a conclusão mais razoável, né? Dada a falta de mais informações sobre ele. Ele cumpriu ali o papel dele na estrutura familiar e tribal de Asser, mas não se destacou na narrativa histórica principal que chegou até nós. Entendido. Quem mais a gente encontra com esse nome? A gente encontra também um Jéter mencionado como filho de Jada, da tribo de Judá.
A referência está lá em 1 Crônicas 2.32. E assim como Jeter de Azer, as fontes descrevem ele como uma figura sem maior relevância histórica geral. Ele aparece só como parte da linhagem de Judá mesmo. Mais um nome para a lista, então. Um pontinho na imensa árvore genealógica de Israel. Tem mais algum Jeter mencionado? Sim, tem um último Jeter que as fontes citam, lá em 1 Crônicas 4.17. Ele é listado como filho de um homem chamado Esdra, que não é o Esdras famoso, o escriba também da tribo de Judá. O contexto genealógico ali é um pouco mais obscuro, mas algumas análises que as fontes sugerem colocam ele cronologicamente talvez no período inicial dos juízes, quem sabe contemporâneo de Otoniel ou Eude, mas, de novo, sem detalhes da história dele. Então, o quadro que vai se formando é bem interessante. A gente tem Jeter, o filho do herói Gideão, cuja vida foi marcada por aquele momento de hesitação e um fim violento em meio a disputas de poder. Temos Jeter, o imigrante ismaelita que se casou com alguém da realeza e cujo filho se tornou figura central numa rebelião e acabou assassinado. E temos esses outros Jéteres, quase como fantasmas nas genealogias, né? Importantes para traçar as linhagens, mas cujas histórias individuais se perderam no tempo. Exatamente. É uma ilustração muito clara de como um nome relativamente comum pode ser compartilhado por pessoas com trajetórias, origens, níveis de impacto histórico totalmente diferentes. E todos eles coexistindo dentro da grande narrativa bíblica. O contraste entre os dois primeiros Jéteres que a gente discutiu é particularmente forte. Isso traz a gente de volta para o nome em si, Jeter. Qual é a origem e o significado exato dele? A origem é hebraica, do termo Yeter. O significado geralmente é traduzido como abundância, excelência, superioridade ou até remanescente, aquilo que sobra, carrega uma ideia de plenitude ou de algo que excede, que transborda. Abundância, excelência. A gente já comentou a ironia disso em relação ao filho de Gideão e talvez até para o filho do Jeter ismaelita. Isso diz alguma coisa sobre a relação entre nomes e destinos na cultura bíblica? O nome era tipo uma profecia, um desejo dos pais ou só uma etiqueta? Na cultura hebraica antiga, os nomes muitas vezes tinham um significado bem profundo, sim. Frequentemente refletiam as circunstâncias do nascimento, uma esperança dos pais ou uma característica que eles desejavam para a criança. No entanto, como as histórias dos Jéteres mostram de forma bem dramática, o nome não determinava o destino. A vida da pessoa era moldada pelas escolhas dela, pelas circunstâncias históricas, pelas relações familiares e, claro, na perspectiva bíblica, pela soberania divina. O nome podia expressar uma esperança de abundância, mas a realidade vivida podia ser de falta, de conflito, de tragédia. Faz todo sentido. Então, no fim dessa nossa análise sobre os vários Jéteres, qual seria o principal insight, assim, para a gente tirar dessas fontes? Eu acho que o ponto central é perceber a diversidade e a complexidade que existem, mesmo num detalhe que parece pequeno, como a repetição de um nome. A gente passou pelo filho de um herói nacional, cuja história fala de coragem, de medo, das consequências da violência política. Vimos um estrangeiro que se integra no nível mais alto da sociedade israelita pelo casamento, só para depois ver sua linhagem envolvida em traição e morte. E reconhecemos a existência de outros que são lembrados basicamente como elos numa corrente genealógica, fundamentais para a identidade tribal, mas anônimos para a história maior. Isso realmente desafia qualquer leitura muito simplista da Bíblia, né? Não é um elenco só de heróis perfeitos e vilões absolutos. São pessoas, com um nome comum como Jeter, vivendo vidas complexas, tomando decisões difíceis e tendo destinos muito variados. O contraste entre Jeter, filho de Gideão, o israelita nobre que hesita, e Jeter, o ismaelita que casa com a realeza e cujo filho se rebela, é um microcosmo dessa complexidade toda. Precisamente, essas narrativas e até as menções genealógicas pintam um retrato com muitas facetas da sociedade israelita antiga. Elas mostram as tensões internas, as relações familiares complexas, as interações com os povos vizinhos e a fragilidade da vida e do poder.
A inclusão desses diferentes Jéteres, alguns em destaque, outros mais nas sombras, demonstra a riqueza e a textura da memória histórica que a Bíblia preserva, sem tentar deixar tudo homogêneo ou simplificar demais as experiências humanas. Uma perspectiva muito rica mesmo. E para deixar quem nos ouve com algo mais para pensar, qual seria uma boa pergunta para levar adiante, para refletir depois? Talvez algo como é que a história de um nome Jeter, que significa abundância, compartilhado por indivíduos tão diferentes como um filho hesitante de herói, um estrangeiro ligado à realeza pelo casamento e figuras quase perdidas nas genealogias, como isso reflete as tramas complexas das relações familiares, das escolhas pessoais e da própria noção de destino no Antigo Testamento. O que essas múltiplas vidas, unidas talvez só por um nome e seu significado irônico, nos ensinam sobre como as histórias são contadas, lembradas, e o que elas revelam sobre a condição humana, naquela época, e quem sabe até hoje.